Parece até brincadeira, né? A gente nem se recuperou ainda de um cenário de pandemia e vem logo uma guerra, né? Para, enfim, lacrar tudo isso. É impressionante. E aí eu pergunto, como é que fica esse cenário com o imigrante? Para você que está no Brasil e já está ou de passagem comprada, ou com o seu planejamento feito, ou está planejando ir viver em Portugal, como que isso fica? Ainda vale a pena fazer esse trâmite todo ou vale a pena esperar? Se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, fique comigo até o final desse vídeo que eu vou partilhar as informações que eu estou vendo aqui dentro de Portugal. Olá, eu sou o Leonardo Tertuliano, vivo aqui em Portugal há 5 anos, vivo na cidade de Setúbal, na parte sul do Rio Tejo. Sou empresário, tenho uma empresa de importação e exportação e nesse vídeo eu vou partilhar com vocês um pouquinho daquilo que eu estou vivenciando, que eu estou vendo aqui em Portugal perante os últimos acontecimentos da guerra da Rússia com a Ucrânia. Então assim, as pessoas ainda estão calmas na rua. Basicamente, a vida continua, a gente vai nos cafés, estão do mesmo jeito, a gente vai nos restaurantes, estão do mesmo jeito, as pessoas estão na rua, estão saindo, estão viajando, enfim, as coisas estão mais ou menos do mesmo jeito aqui em Portugal. Mas, claro que as pessoas estão sobre alertas, né? Eu mesmo, enfim, estou sempre ligado aqui na televisão, nos noticiários. Enfim, a gente está dentro da Europa, a gente sabe que Portugal é um país europeu, faz parte da OTAN. Se realmente a União Europeia for participar dessa guerra, se as coisas realmente se agravarem, Portugal está completamente envolvido nisso porque ela faz parte da OTAN. Então, todos nós aqui em Portugal estamos calmos, porque ainda, enfim, não tem lá grandes complicações para o lado de cá. A gente sabe que lá na Ucrânia as coisas estão bem complicadas, né? A gente acompanha isso aqui e vê refugiados chegando aqui a todo tempo. Ontem mesmo o presidente de Portugal estava em Lisboa recebendo refugiados, enfim. Esse noticiário passou aqui na televisão, pai, foi bem legal, o presidente pessoalmente recebendo os refugiados e tá vindo muita gente da Ucrânia para cá. E o que isso muda, né? Qual impacto que isso tem para, por exemplo, um imigrante, uma pessoa que está no Brasil e quer vir viver em Portugal? Bom, a primeira coisa é que a concorrência aumenta. Está vindo muitos refugiados, né? Muitos ucranianos estão vindo para Portugal. Aqui em Setúbal a gente vê muitos ucranianos. Viam muitos antes da guerra, antes de acontecer essa migração dos refugiados para cá, a gente já via muitos ucranianos na rua e agora só está a aumentar cada dia mais, né? Então, dia após dia, vem chegando pessoas, vem chegando refugiados, enfim, elas são obrigadas, né, de sair lá do seu país, de largar tudo, uma situação muito triste, né? Uma pessoa, né, a gente se colocar no lugar de uma pessoa dessa, você ser praticamente expulso do seu país, largar tudo que você tem, pegar uma mochila, enfim, ou muitas vezes com a roupa do corpo, e vir parar num outro país como refugiado, enfim, é uma situação muito complicada e a gente tem que ser solidário, né? A gente, enfim, tentar ajudar da maneira que pode. A gente sabe que o governo português está ajudando, mas se a gente puder também fazer a nossa parte, isso vai ser muito bom. O que vai mudar, por exemplo, é a concorrência, mas analisando também por outro lado, a nível dos empregos, por exemplo, os ucranianos, na sua grande maioria, eles não falam português. Então a língua ela é muito diferente. Então até ter uma adaptação de um imigrante ucraniano que chega em Portugal para se colocar no mercado de trabalho, isso vai demorar um tempo. E a gente sabe que os brasileiros, apesar de ter ali uma diferença na língua, ter que ter uma adaptação quando o brasileiro chega aqui, né, para poder aprender como é que são as gírias, as palavras que mudam, enfim, o português não é completamente igual, mas é muito mais fácil um brasileiro chegar aqui em Portugal e se adaptar. Isso é questão de 1 ou 2 semanas, uma pessoa já está adaptada ao português de Portugal e já tem esse diferencial, né? Então, a nível de concorrência de empregos, enfim, só se for, por exemplo, um emprego que não exija a língua portuguesa, se for para atender um público específico, se for para trabalhar numa multinacional, enfim,
eu não vejo assim uma grande concorrência dos imigrantes ucranianos, pelo menos nesse primeiro momento, que eles vêm da Ucrânia, chegam aqui sem falar o português, atrapalhar tanto a nível de empregos uma pessoa que fala a língua portuguesa. Se falar o inglês, melhor ainda. Enfim, acho que a nível de emprego não vai ter uma concorrência tão grande. A outra questão que eu acho que realmente vai complicar bastante é a questão dos aluguéis, dos arrendamentos, porque, enfim, esse já é um problema que Portugal passa há bastante tempo, muito antes de guerra, muito antes de pandemia, enfim. A procura ela é muito maior do que a demanda, então isso faz com que os preços vão lá em cima e fique muito complicado, porque a gente sabe que Portugal tem um dos salários mínimos mais baixos da Europa, e o arrendamento aqui está muito caro. Vindo muito imigrante, vindo muito mais pessoas de fora, o que vai fazer? A procura vai aumentar muito e a tendência é que fique ainda muito mais complicado, muito mais burocrático e mais caro também os aluguéis. Um outro ponto também que vale a pena colocar na ponta do lápis são os preços dos produtos. Então, por exemplo, os combustíveis aumentando, tudo depende do transporte, os produtos para se locomoverem depende de transporte, depende do diesel, do caminhão, e a gente vê aqui na bomba de gasolina, a gente vai abastecer o carro, os preços já estão a aumentar, já estavam aumentando antes, não são aqueles aumentos gigantescos, mas sim, cêntimos após cêntimos após cêntimos, mas está sempre aumentando. Então a tendência é que aumente ainda mais, e os preços, né, de produtos, de serviços também tendem a ficar mais caros. Então, levando em consideração novamente aqui o que eu disse, o salário mínimo de Portugal é um dos menores da Europa, e isso ainda complica muito mais. Por quê? Porque uma pessoa ganhando um salário mínimo, como é que ela vai pagar um aluguel altíssimo e o custo de vida aumentando? Então, para uma pessoa fazer imigração, ela tem que levar também agora, né, nesse cenário pós-pandemia e um cenário de guerra, tem que levar essas considerações, colocar tudo isso na ponta do lápis. Então, como eu disse, os portugueses, a população dos brasileiros também ainda estão calmas, né? Claro, sobre alerta, mas calmas. A vida continua aqui normal. Até tive conversando com um amigo meu português e eu tive partilhando com ele, poxa, eu estou preocupado, tal, não sei como é que vai se portar, se essa guerra vai avançar, se não vai. Então, estou quase fazendo aí uma boa compra no mercado, estocando comida, levantando um dinheiro no banco, deixando de reserva em casa, porque aqui, não sei se vocês sabem também, teve um apagão a nível bancário há uma semana ou 2 semanas atrás. Nós ficamos aqui um dia sem movimentação nenhuma, não funcionava cartão de crédito, não funcionava aquelas maquinetas do mercado, enfim, só dinheiro durante um dia em toda Portugal. Então isso também me preocupou um pouco, né? Porque eu não ando com dinheiro, né? O dinheiro está todo no banco, então vai que acontece alguma coisa da noite para o dia e a gente acorda sem 1 centavo no bolso, sem 1 cêntimo no bolso. Então, estava partilhando isso tudo com ele, né? As minhas preocupações, tudo. E ele, assim, estava bastante calmo, é uma pessoa muito bem esclarecido, uma pessoa muito inteligente. Ele trabalha na Companhia Espacial da Europa, alguma coisa assim, então uma pessoa que está muito bem antenada em tudo. E ele estava muito calmo e falou, não, cara, olha, eu também estou preocupado, mas enfim, eu também fui no mercado e fiz ali a minha compra para poder me precaver. Eu fui lá e comprei 100 euros de vinho, que lá no Pingo Doce está em promoção. Então foi isso que ele me falou basicamente. Então assim, a gente percebe que os portugueses ainda estão muito calmos, né? Ele teve me falando também, Portugal está muito distante, a gente viu até pela Segunda Guerra Mundial, né, Portugal, enfim, apesar de estar próximo, ele está distante ao mesmo tempo e não se envolveu muito. Claro que na Segunda Guerra Mundial em contextos diferentes, né? Agora Portugal, enfim, faz parte da OTAN, e, enfim, mas Portugal tem uma distância muito grande, então isso dá uma certa segurança maior, né? Não sei se isso se mantém depois, se caso as coisas forem avançar. Tomara que não, a gente espera que não, a gente espera que, enfim, esse cessar-fogo aconteça o mais rápido possível, que é para, enfim, as coisas começarem a acontecer. A gente vê que a pandemia aqui, ela já está, né, os casos estão diminuindo muito e a gente torce para que esse cenário de guerra passe o mais rápido possível,
porque, enfim, isso não é uma coisa que deveria acontecer, né? A gente vê o sofrimento das pessoas lá na Ucrânia, pá, aquilo é... Eu não gosto nem de ficar vendo muito em jornal, em televisão, enfim, porque é uma coisa lastimável, a energia ela fica ruim, né? A gente sente aqui, enfim, às vezes a gente está com aquela pressão toda energética e é muito complicado, muito complicado. Aí você deve estar me perguntando, vale a pena ainda, né? Vale a pena uma pessoa sair do Brasil e ir para Portugal e viver em Portugal? Uma pessoa que já está com seu planejamento feito. Eu vejo pessoas aí nos grupos de WhatsApp, de Facebook, que eu faço parte, as pessoas, pá, minha passagem é para dia 14, minha passagem é para dia 20, minha passagem é agora, minha passagem é daqui a 2 dias, enfim, as pessoas estão preocupadas. O que eu digo é, se você puder esperar, eu acho que é o cenário está pedindo para isso. Aguarde, se você puder, se você não tiver com a passagem comprada, se você ainda está na sua fase de planejamento, enfim, segure um pouco, né? Aproveite para poder estudar um pouco mais sobre Portugal, estudar um pouco mais sobre o inglês, estudar um pouco mais o seu planejamento, juntar mais dinheiro, que agora é um cenário que mudou, as coisas vão ficar mais caras, então vai necessitar, uma imigração ela vai ficar mais cara, então é hora agora de, se você está se planejando, pá, fecha a mão, gastar com o básico, guardar dinheiro, enfim, fazer investimentos, porque ficou mais complicado. Antes já estava, porque, enfim, o aluguel, o salário mínimo baixo, já não estava uma coisa assim muito fácil de se viver, né? Uma pessoa sozinha, ganhando um salário mínimo, pagando esses aluguéis altíssimos, é praticamente impossível viver, a não ser que alugue um quarto e, enfim, vá morar num quarto a vida toda, porque uma pessoa que ganha 600, 700 euros por mês, para pagar 500, 600 de aluguel, como é que vive? Não tem como. Aí vai um casal, aí sim já começa a mudar. Um casal ganhando 700 euros cada um, já consegue fazer um arrendamento aí, né, fora dos grandes centros, na faixa de 500, 600 euros, já consegue viver, não sobrando, não conseguindo fazer grandes coisas, mas consegue viver bem. Então um casal ganhando 700 euros cada um, aí as coisas já mudam, né? As coisas já começam a girar, já consegue pagar um aluguel legal, já consegue fazer compras no mercado, já consegue, né, fazer girar, né, fazer as coisas girarem e ir caminhando. Então meu conselho para vocês é esse: se você está na sua fase de planejamento, vale muito a pena aguardar. Se você já está com a passagem comprada, né, o que eu faria? Eu aguardaria mais um pouco, eu tentaria alterar minha passagem, jogá-la um pouco mais para frente. Se eu tivesse nessa situação de estar no Brasil, por exemplo, com uma passagem comprada para o início do mês que vem, eu aguardaria, tentaria trocar ela para ver como é que essas negociações lá de cessar-fogo vão se portar nos próximos dias. Parece que as coisas estão, né, caminhando para que isso aconteça, mas enfim, também a gente é uma coisa muito doida, né? Uma hora um jornal fala uma coisa, outra hora o jornal fala outra, aí vem um vídeo do especialista aqui, um vídeo do especialista aqui, a gente vai acompanhando tudo e vai ficando doido, né? Então, enfim, a gente nem, às vezes, fica até um pouco perdido, mas parece que as coisas estão se caminhando para um cessar-fogo. Já teve uma reunião ontem e parece que as coisas estão se caminhando aí para isso se resolver. Vamos torcer para que isso aconteça. Se eu tivesse nesse contexto, né, de sair do Brasil, principalmente com família, eu pensaria 2 vezes nesse momento. Eu tentaria adiar minha passagem, tentaria adiar um pouquinho mais para frente as coisas, até para melhorar o meu planejamento, para juntar mais dinheiro e levar isso em consideração. Coloque isso no seu planejamento, que as coisas ainda estão mais difíceis do que estava antes. Uma pessoa chegar hoje, chegar aqui, sair do Brasil, chegar em Portugal do zero, as coisas estão mais difíceis. Por quê? Porque os preços estão a aumentar, combustível está a aumentar, o aluguel vai ficar mais concorrido, então, enfim, é impossível? Não, só é um pouco mais difícil e vale a pena fazer um pouco mais de planejamento. Mas pelo outro lado também, sei que uma vez uma pessoa entrou em contato comigo aqui falando assim: Leonardo, eu já vivo uma guerra aqui, uma pessoa até do Rio de Janeiro. Na minha rua já é uma guerra, aqui tem bala perdida, enfim, já passou bala perdida para minha janela, eu vivo aqui numa guerra. Né? Então, às vezes, as pessoas também já estão vivendo uma guerra no Brasil, né? Que, enfim, a gente sabe como é. Às vezes você não pode andar direito na rua, não pode ter um bom carro, porque, enfim, está sempre ali
em risco de um sequestro relâmpago, agora com o Pix, né? Meus familiares estão falando aí no Brasil que agora a última moda é sequestro relâmpago para fazer Pix, né? Então as pessoas sequestram uma pessoa, uma coisa rápida para a pessoa fazer um Pix e depois já solta a pessoa. Mas isso é muito complicado, né? É muito complicado. Então, muitas vezes as pessoas já estão vivendo uma guerra no Brasil e já querem sair disso. E a gente entende, eu entendo isso também. Então, eu vejo as pessoas compartilhando isso aqui, vejo pessoas partilhando isso nos grupos aqui, que querem, enfim, sair do Brasil logo. Cada um tem sua realidade, claro, né? Depende de onde mora, da onde vive, enfim, cada um tem sua realidade, mas as pessoas partilham isso comigo e eu entendo, tá? Se uma pessoa realmente quer vir para Portugal, tá com seu planejamento feito, tá decidida, ela acredita que tá com o pé no chão, pá, quem sou eu para dizer não venha? Tô de maneira nenhuma aqui dizendo assim, olha, não venha porque tá complicado. Não, o que eu tô dizendo é que eu tô vendo aqui, a minha opinião do que eu tô vendo aqui no dia a dia, na rua. A população ainda está calma, as pessoas estão vivendo sua vida normal, estão viajando, estão fazendo as coisas, estão indo para restaurante, estão vivendo a vida normal, mas claro, com a atenção ali do que está acontecendo, para ver se aquilo vai se agravar, para ver se realmente as coisas vão cessar, enfim. Leonardo, o que você está fazendo? Qual é o seu posicionamento sobre isso? Bom, eu também estou aqui, basicamente tranquilo, mas claro, com o pé atrás. Por exemplo, eu tinha viagem marcada agora para a data do carnaval, pai, cancelei. Sinceramente, eu não vou gastar um dinheiro, não era assim uma viagem tão grande, não era uma viagem internacional, mas era uma viagem que eu ia gastar ali uns 400 euros para passar o feriado de carnaval, e eu preferi cancelar, reservar esse dinheiro para, enfim, porque as coisas realmente a gente sabe que não tão fáceis e vale muito a pena, nesse momento agora, a gente segurar a mão para ver o que vai acontecer, né? Porque, enfim, gastar um dinheiro aqui, a gente não sabe o que vai acontecer. Vale muito a pena nesse momento. O que eu estou fazendo é realmente segurar um pouco e tentar guardar, né? Fazer reservas para que a gente torce para que não, mas se as coisas realmente se agravarem, a gente está um bocadinho mais preparado, né? Então, pessoal, partilhei aqui com vocês um pouquinho do que eu estou vivendo aqui em Portugal, um pouquinho do que eu estou vivenciando aqui nas ruas, das coisas que eu vejo, que eu escuto, que eu falo com as pessoas. Se você está com o seu planejamento feito, pense 2 vezes, planeje mais um pouquinho. Vale muito a pena nesse momento refazer ele novamente, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Então, meu conselho novamente, se der para esperar mais um pouquinho, espere, mas se você está decidido, acha que o seu planejamento está feito e realmente é aquilo que você quer, quem sou eu para dizer o contrário? Venha, mas sabendo que as coisas não estão fáceis, venha com o pé no chão, venha com o intuito de realmente colocar as coisas para frente, crescer junto com o país, ajudar o país, não fazer aí aquelas loucuras que a gente vê os imigrantes fazendo aqui, né? Então, basicamente é isso, venha com o pé no chão, venha para somar. Um grande abraço para vocês, agradeço vocês que me acompanham, que mandam mensagem, enfim. Se tiver alguma mensagem, deixa aqui embaixo que eu tento responder à medida do possível, claro. E olha, um grande abraço e até a próxima.